Estado ausente, um título que vai direto ao assunto na crítica ao que falhou em Espanha perante as cheias devastadoras da última semana. A eurodeputada da AD, Ana Miguel Pedro, assina este artigo de opinião hoje no site do Observador. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Hoje é um dia em que estamos particularmente de olhos postos nas eleições norte-americanas e já lá vamos também, mas mesmo aqui ao lado de Portugal a tragédia ainda está em curso. Depois de Valência e Albacete, também inundações em Barcelona. A Ana Pedro considera que falhou a prevenção, a coordenação e a resposta adequada para uma catástrofe que obrigava à mobilização imediata de maiores recursos. Que papel é que deve ter a União Europeia, e olhando aqui também para o seu cargo de eurodeputada, que papel é que deve ter a União Europeia no comprometimento dos Estados-membros para fazer face às alterações climáticas e que mecanismos é que devem ser reforçados? Bom, em primeiro lugar, permitam-me que use este espaço para expressar a nossa consternação e solidariedade para com as famílias das vítimas afetadas por esta tragédia. Este é um momento de dor imensurável e uma tragédia de uma magnitude que desafia, aliás, qualquer descrição possível. E antes de ir à sua pergunta relativamente ao que pode fazer a União Europeia, permitam-me dizer que falhou, acima de tudo, a falta de prevenção e falharam os sistemas essenciais de segurança e de resposta. Bem sei que a tragédia em Valência não pode ser explicada por um único fator, mas é evidente que houve falhas nas infraestruturas de prevenção e na comunicação às comunidades. E este colapso foi agravado pela descoordenação entre as autoridades e pela incapacidade de uma resposta eficaz e imediata. Tivemos pessoas que perderam familiares, que ficaram sem as suas casas e bens. Temos um cenário brutal de aldeias completamente varridas. Em conversa com um colega espanhol hoje que me dizia que há um risco elevado de epidemias, nomeadamente de tétano. Estão até a ser preparadas as primeiras vacinas para quem está em zonas úmidas. Portanto, esta situação coloca-nos perante a necessidade urgente de redefinirmos as nossas prioridades políticas e estratégias de resposta face às alterações climáticas que são inegáveis. Nós, países, e nós, União Europeia também. Nós, países, e nós, União Europeia, e como tive a oportunidade também de dizer no plenário, no Parlamento Europeu, aqui, quando enfrentamos os incêndios florestais em setembro em Portugal, não se trata apenas de reagir aos desastres quando eles acontecem, mas de reconhecer que a magnitude e a frequência destes eventos exigem uma abordagem proativa em que o Estado possa atuar sem hesitações. Nós, em setembro, tivemos o caso de Portugal ter sido assolado por incêndios florestais violentos, agora é a vez de Espanha enfrentar a devastação da Dana. Nós temos uma sequência de tragédias que sublinha esta necessidade de uma consciência coletiva da União Europeia de prontidão na resposta a estes desastres. Na próxima semana teremos, aliás, aqui no Parlamento Europeu, uma discussão crucial sobre a preparação e prontidão da Europa para enfrentar estas catástrofes naturais. Nós sabemos também da vulnerabilidade crescente da Península Ibérica, do sul da Europa, a estes fenómenos climáticos extremos, que torna mais evidente que, para além desta ação nacional, a União Europeia deve assumir aqui um papel ativo, sendo, no fundo, uma espécie de força catalisadora que ofereça não só, obviamente, recursos financeiros, mas também infraestruturas e mecanismos de apoio que complementem a resposta dos Estados-membros. Passa, em primeiro lugar, pelo... Sim. E lhe perguntar, porque frisa no artigo que o sul da Europa é das zonas mais vulneráveis a eventos climáticos extremos, pergunto-lhe se o PPE e os eurodeputados portugueses vão bater-se por políticas efetivas nesta área e se é uma área onde pode haver consensos mais alargados com outras famílias políticas. Eu creio que sim, como disse já há pouco, na próxima semana este será um dos temas em discussão numa sessão mini-plenária que teremos aqui no Parlamento Europeu. Defendemos a criação de um Fundo Europeu de Adaptação Climática que tenha como objetivo reforçar a resiliência das infraestruturas nestas zonas mais vulneráveis, como por exemplo áreas costeiras e florestais, um fundo que possa financiar a construção de barreiras contra inundações, realmente infraestruturas que possam resistir a condições climáticas extremas, que sabemos que são cada vez mais frequentes e intensas. Depois, é fundamental um acesso mais fácil, rápido e flexível aos fundos europeus para as regiões que são afetadas por estes desastres naturais, porque nós sabemos, por exemplo,
o Fundo de Solidariedade Europeu não é um instrumento de resposta rápida, mas um instrumento financeiro de resposta pós-desastre. E o Parlamento Europeu, estou certa, defenderá em breve a adoção urgente da proposta da Comissão Europeia, também ela muito recente, de apoio regional de emergência para a reconstrução, que visa alterar 3 regulamentos da União Europeia para mobilizar estes fundos de forma mais célere para a assistência após desastres naturais. Não basta preparar também o terreno e é fundamental que as comunidades estejam também capacitadas para responder a estas emergências. Nós vimos a tragédia em Valência, como demonstrou que há uma falha dos sistemas de alerta precoce que deixaram populações completamente desprevenidas. Portanto, precisamos também aqui de uma rede de alerta que seja eficiente e que chegue diretamente aos cidadãos. Precisamos de ampliar o programa RescEU, que foi um programa que foi criado para reforçar a capacidade de resposta da União Europeia a estas situações de emergência e cuja principal função é ajudar na coordenação de esforços de resposta, disponibilizando recursos aos Estados-membros quando eles não conseguem dar uma resposta eficaz de forma independente. Estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas num minutinho, Ana Pedro, dia de eleições nos Estados Unidos, pergunto-lhe se há um nervoso miudinho aí em Estrasburgo sobre o que é que pode acontecer amanhã e se teme uma mudança nas relações entre os Estados Unidos e a Europa. Bom, é inegável que as eleições norte-americanas eram uma expectativa grande que naturalmente também se faz sentir aqui no Parlamento Europeu. Hoje é um dia bastante longo, temos audições aos diferentes comissários europeus, cujas reuniões se prolongam pela noite inteira e será certamente uma noite com poucas horas de sono. Penso que não estamos apenas a assistir a um confronto entre 2 candidatos, mas uma encruzilhada histórica, verdadeiramente histórica para o futuro da democracia liberal, tanto na América quanto no mundo, o futuro da nossa segurança, das nossas alianças e da ordem internacional e, portanto, é preciso entender o impacto de qualquer um destes candidatos para a nossa realidade. Quer seja Trump ou Kamala Harris, a Europa deve, acima de tudo, aprender a ser menos espectadora e mais protagonista. Está tudo, de facto, ainda em aberto. Vamos esperar por saber qual é que é o vencedor. Muito obrigada por ter sido a nossa colunista do dia. Muito obrigada.